pessoal, boa tarde. Estamos aqui, dia 10 de junho, em mais uma edição do nosso Círculo de Leitura e Cultura Científica, que é o nosso projeto de extensão do IFB Campus Recanto das Emas. A gente tem aqui parte da nossa equipe fixa, né? Professor Bruno Tardim, professor de português, inglês, literatura, aqui do IFB. Professora Bárbara de Barros, que é professora de filosofia. Eu, Caio, professor de biologia. E temos a nossa convidada, Alice Gabriel, que é filósofa também e professora do IFG, e com participação especial da Malu, ali atrás, de vez em quando, que é a filha da Alice. Tudo bem, Alice? Tudo tranquilo. Bem-vinda. Obrigada por me receberem novamente. É um prazer. É um prazer. Bem-vindo, Bruno, Bárbara. E a gente tem que agradecer, eu acho que na semana passada eu esqueci de agradecer, então já vou agradecer agora, a Gaia, que fica escondida aqui, que é professora de audiovisual do IFB, e está fazendo a transmissão, fez semana passada, está fazendo essa semana também a transmissão para o YouTube. Na verdade, tem feito a maioria das últimas transmissões, né? Obrigado, Gaia. Gente, a gente está aqui no segundo encontro discutindo o conto Os Hospedeiros, de Octavia Butler. Vou projetar aqui. Esse aqui. Os Hospedeiros é o nome da tradução em português. O nome original em inglês é Blood Shower. Então, semana passada a gente já falou um pouquinho desse conto, leu um pouco desse conto com vocês, e hoje a gente vai continuar lendo e comentando aí pra gente. Eu espero que seja interessante para quem está assistindo. Quem não viu semana passada, Octavia Butler é uma escritora norte-americana, foi uma escritora norte-americana de ficção científica, e que nos textos dela envolvia algumas dessas temáticas, né? A questão da hierarquia contemporânea nas sociedades humanas, né? A questão de raça e gênero, um relacionamento ali com o afrofuturismo, esse setor aí da literatura. Essa visão do sobrevivente como herói, quer dizer, personagens que sobreviver é o heroísmo deles, né? E uma questão da reconstrução humana, a gente comentou alguns desses tópicos semana passada. Ela é conhecida por vários textos, né, que foram premiados. Esse aqui, Speech Sounds, eu esqueci qual é a tradução em português, mas eu comecei a ler ele essa semana. Ganhou o prêmio Hugo, é um prêmio para contos e romances de ficção. Caso ela ganhou um prêmio por conto nesse trabalho. O Blood Child, Os Hospedeiros, que é o que a gente vai estar comentando, né, nessas 3 semanas, que ganhou vários prêmios aí, o prêmio Nebula, o prêmio Hugo também, e alguns outros. E tem 2 livros, a Parábola do Semeador, está correto? Na tradução. E a Parábola dos Talentos. A Parábola dos Talentos, no caso, ganhou também um prêmio Nebula, que era a intenção dela escrever outros livros dessa série, mas a escritora faleceu antes disso, né? E semana passada, hoje e também na próxima semana, a gente vai estar comentando esse conto Os Hospedeiros, da Octavia Butler. Opa. Parar aqui a transmissão. Vocês querem... Bruno quer fazer uma resenhazinha do conto aí? Um resumozinho do que a gente conversou semana passada? Pode no ser. Último episódio do Círculo de Leitura. Anteriormente, no Círculo de Leitura. Eu só... Se alguém puder me ajudar aí depois, eu só não me recordo exatamente o ponto do conto em que nós paramos a leitura.
mas as nossas discussões semana passada, elas acabaram se focando mais nas questões em foco, assim, com relação às personagens no conto hospedeiro, as relações, por exemplo, a interação entre o personagem humano e o personagem alienígena, como que foi essa inversão aí do hospedeiro, né? Que na semana passada a gente acabou dando spoiler, assim, do porquê que o conto tem esse nome, né? Questões também relacionadas à discussão que nós levantamos sobre a maneira como essa raça alienígena e do conto da Butler, os Trick, se reproduzem no corpo de um hospedeiro humano, homem, e boa parte da nossa discussão acabou orbitando em cima dessas questões de gênero, que são bem presentes no conto, e também é um tópico caro aí à literatura da autora, à produção literária dela. Levantamos algumas possibilidades polêmicas também sobre as questões reprodutivas aí, explícitas e implícitas no conto. Do que eu estou me lembrando para poder recapitular, acho que foi mais nisso, gente. Alguém quer completar com alguma coisa que destacou na última semana? Eu bem me lembro, a gente parou um pouco antes do negócio pegar fogo, né? É verdade, é verdade. A gente parou a leitura no momento em que o homem que está em clique, né? Bran Lomas, eu acho que é o nome dele, vai entrar na história, né? Então, a gente está acompanhando o dia na vida do Gan, que é esse menino adotado pela alienígena, né? E aí agora que o conto vira. Exato, a gente usou essa estratégia de escritor meia boca, né, que termina o capítulo com um suspense. Assim. Então, bem resumidamente, o que a gente viu já do conto é que tem essa família de humanos, né, que vive em um planeta alienígena, em uma espécie de reserva de seres humanos, né, uma reserva ali ecológica de seres humanos. E tem esse personagem que é o Gan, que é um menino da família, que ele convive com essa alienígena, a Tigatoi, né, que é uma Trick, é o nome da raça alienígena, que pela descrição parece uma coisa meio um artrópode, né? E que ela visita essa família, conhece a mãe do Gan há muito tempo, desde criança, e conhece o Gan desde o nascimento, assim como os irmãos dele. Ele tem uma irmã e um irmão, que o irmão dele é o Kim, a irmã, eu não lembro o nome, mas a gente vai ler daqui a pouco. E a raça dos Tricks, eles dão ovos estéreis para os humanos se alimentarem. Não é exatamente um alimento, é mais um narcótico, né? Eles ficam um pouco... tem algum efeito psicotrópico ali. E eles também têm... Os Tricks têm um ferrão que consegue injetar uma substância que é um pouco narcótica, um pouco anestésica, né? E eles têm, então, essa relação complicada com esses humanos, mantendo eles na reserva e, ao mesmo tempo, sendo meio amistoso, né? Pelo menos no caso da Tigatoi. E no conto, que a gente estava lendo o conto, ela estava lá visitando essa família, essa alienígena estava com a família, com o Gan, e de repente chega esse homem que a Alice bem lembrou, que é o Bran Lomas, que é um homem humano, que eles falam que ele está em clique. Que a gente vai ver, vou dar um spoiler rápido, que em clique é o ser humano que está incubando ovos dos cliques dentro do seu corpo, né? Acho que foi aí que a gente parou. Eu vou projetar o texto aqui. Acho que a gente pode começar lendo um pouquinho de novo, depois comentar. Alguém quer ler? Eu leio. Beleza. Vou colocar aqui. Parou nesse segundo parágrafo, né? Eu levantei? Exato. Ok. Levantei-me, sentindo-me estúpido por haver ignorado sua advertência, e fui para a cozinha.
Talvez pudesse matar alguma coisa com uma faca ou machado. Minha mãe criava alguns animais terráqueos para comer e alguns milhares de animais locais para aproveitar a pele. Tigatói provavelmente iria preferir um animal local. Um asti, talvez. Alguns deles eram do tamanho certo, embora tivessem 3 vezes mais dentes do que eu e adorassem usá-los. Minha mãe, Roa e Ki podiam matá-los com facas. Eu nunca matara um. Na verdade, nunca matara um animal. Passaram a maior parte da minha vida com Tigatói, enquanto meu irmão e minhas irmãs aprendiam os negócios da família. Tigatói tinha razão. Eu devia ter saído para procurar uma caixa de comunicação. Isso, pelo menos, era uma coisa que eu sabia fazer. Fui até o armário do canto, onde minha mãe guardava as ferramentas maiores. No fundo do armário havia um cano por onde passava a água servida da cozinha, só que ele não funcionava mais. Meu pai mudara os encanamentos da cozinha antes mesmo que eu nascesse. Agora, o cano podia ser deslocado para o lado, criando espaço para um rifle. Aquela não era nossa única arma de fogo, mas era mais acessível. Eu teria de usá-lo para matar um dos maiores astres. Depois, Tigatói provavelmente o confiscaria. Armas de fogo não eram permitidas na reserva. Houveram alguns incidentes logo depois da criação da reserva. Terráqueos atirando em inflicts. Isso aconteceu antes de começarem a reunir as famílias, antes de todos terem interesse pessoal em manter a paz. Fazia muitos anos que ninguém atirava em inflict, mas a lei jamais fora revogada. Era para o nosso próprio bem, explicava. Haviam histórias de famílias inteiras de terráqueos que tinham sido assassinadas como represália naquele período turbulento. Fui até as gaiolas e matei o maior astro que encontrei. Era um macho reprodutor, muito vistoso, e minha mãe não iria ficar nada satisfeita. Mas era do tamanho certo, e eu estava com pressa. Coloquei o corpo quente do astro no ombro, agradecido pelo fato de que a parte do peso que ganhara ter sido em forma de músculos, e o levei para a cozinha. Ali coloquei o rifle de volta no esconderijo. Se Tigatói notasse os ferimentos do astro e pedisse a arma, eu estava disposto a entregá-la. Se isso não acontecesse, melhor deixá-lo onde meu pai aguardava. Voltei-me para levar o astro para a sala, mas hesitei. Durante alguns segundos, fiquei à frente da porta fechada, tentando descobrir por que ficara com medo de repente. Sabia o que estava para acontecer. Nunca assistira pessoalmente, mas Tigatói me mostrara alguns diagramas e desenhos. Ela fizera questão de me contar a verdade assim que tive idade suficiente para compreender. Mesmo assim, eu não queria entrar naquela sala. Ganhei um pouco de tempo escolhendo uma faca na caixa de madeira em que minha mãe as guardava. Tigatói poderia precisar de uma, disse a mim mesmo, para cortar o couro grosso e peludo do astro. Gun, chamou Tigatói com impaciência. Engoli em seco. Nunca imaginara um simples movimento dos pés pudesse ser tão difícil. Percebi que estava tremendo e isso me deixou envergonhado. A vergonha me fez abrir a porta. Coloquei o astro no chão perto de Tigatói e vi que Lomas perdera de novo os sentidos. Ela, Lomas e eu estávamos sozinhos na sala. Provavelmente Tigatói mandara embora minha mãe e minhas irmãs para que não presenciassem o que estava para acontecer. Senti inveja delas. Entretanto, quando Tigatói pegou o haste, minha mãe entrou de novo na sala. Ignorando a faca que eu lhe oferecia, Tigatói estendeu as unhas de vários de seus membros e abriu o haste da garganta até o ânus. Fixou em mim seus olhos amarelos. Segura este homem pelos ombros, Gun. Olhei para Lomas, assustado, percebendo que não queria nem tocá-lo, quanto mais segurá-lo. Aquilo não seria como atirar em um animal. Não seria tão rápido, nem tão fácil, nem, esperava eu, tão definitivo. Mas não havia nada que eu fizesse menos do que participar daquela operação. Minha mãe se adiantou. Gun, segure-o do lado direito, disse ela. Eu seguro do lado esquerdo. Se ele voltasse a si, a derrubaria sem sentir. Ela era uma mulher pequena e frágil. E comentava sempre em voz alta que não sabia como gerar crianças tão grandes. Deixe comigo, disse a ela, segurando o homem pelos ombros. Posso fazer sozinha. Ela parecia indecisa. Não se preocupe, disse eu. Não vou envergonhá-la. Não precisa ficar. Minha mãe olhou para mim, hesitou e depois tocou meu rosto, uma rara carícia. Finalmente foi para o seu quarto. Tigatói baixou a cabeça aliviada. Obrigada, Gun, disse com uma cortesia mais típica dos terráqueos que dos Trick. Ela está sempre arranjando novas formas de eu fazê-la sofrer. Lomas começou a gemer e emitir sons abafados. Eu tinha esperanças de que ele continuasse inconsciente. Tigatói aproximou o rosto dele. Piquei você o máximo que achei prudente fazer, disse para Lomas. Quando isso terminar, vou picá-lo até que você durma e não sentirá mais dor.
Por favor, pediu o homem. Espere. Não temos mais tempo, Bran. Vou picá-lo assim que tudo terminar. Quando Tchgotgif chegar, ela lhe dará ovos que ajudarão a curá-lo. Isso não vai demorar. Esse nome é difícil. Tchgotgif, gritou o homem, debatendo-se nos meus braços. Calma, Bran. Tigatoy olhou rapidamente para mim e depois colocou a mão sobre o abdômen de Lomas, um pouco para a direita, logo abaixo da última costela. Havia um movimento do lado direito. Pulsações aparentemente aleatórias, que faziam mover a sua carne marrom, criando uma concavidade aqui, uma convexidade ali, vezes sem conta, até comecei a distinguir um ritmo e adivinhar onde seria o próximo pulso. O corpo inteiro de Lomas se enrijeceu sob a mão de Tigatoy, embora ela simplesmente a tivesse pousado sobre seu corpo, enquanto enrolava a parte inferior do corpo em torno de suas pernas. Ele talvez pudesse escapar das minhas mãos, mas não escaparia do abraço dela. Começou a chorar quando Tigatoy usou as calças para amarrar-lhe as mãos e depois colocou as mãos de Lomas acima da cabeça, para que eu pudesse ajoelhar-me no pano entre elas e segurá-las no lugar. Enrolou a camisa para cima e ofereceu-a para que Lomas a mordesse. Em seguida, abriu-lhe. No primeiro corte, o corpo de Lomas foi tomado por convulsões. Ele quase conseguiu soltar as mãos. Os gritos que deu. Nunca ouvira sons semelhantes saindo da boca de um ser humano. Tigatoy não lhe deu atenção. Aumentou e aprofundou o corte, parando de vez em quando para lamber o sangue. Os vasos sanguíneos se contraíam, reagindo com os produtos químicos da saliva de Tigatoy, e o sangramento diminuiu. Eu me sentia como se estivesse ajudando a torturá-lo, ajudando a consumi-lo. Sabia que estava para vomitar. Não compreendia como ainda não fizeram. Não conseguiria aguentar até o final. Ela encontrou a primeira larva. Era gorda e estava vermelha de sangue, tanto do lado de dentro como do lado de fora. Já comera o ovo de onde saíra, mas aparentemente ainda não começara a comer o hospedeiro. Naquele estágio, comeria qualquer carne, exceto a da mãe. Se deixada em paz, teria continuado a eliminar os venenos que haviam alertado Lomas. Um dia começaria a comer. Quando finalmente abrisse um caminho para sair do corpo de Lomas, ele estaria morto ou moribundo, e incapaz de defender-se da coisa que o estava matando. Havia sempre um período de graça entre a ocasião em que o hospedeiro ficava doente e a ocasião em que as larvas começavam a comê-lo. Pode dar uma paradinha para comentar? Então é isso, né? Obrigado, Bruno, deu bastante aí. Então a gente chegou na parte que a gente já tinha dado um spoiler antes, né? Mas que do texto revela o porquê do título, né? Pelo menos do título em português, né? Dos hospedeiros. Alguém quer comentar alguma coisa desse pedacinho aí? Eu não tenho uns comentários para fazer, mas se alguém quiser fazer antes. Não? Então vou falar primeiro. Eu preparei aqui algumas imagenzinhas. Na semana passada, alguém no nosso YouTube tinha perguntado sobre a questão da simbiose, né? E aí eu falei, era um assunto que eu não é a minha especialidade em biologia, não olhava há muito tempo, então eu fui pesquisar novamente para ver como é que estava o estado da arte disso atualmente, né? Eu lembro que tinha uma discussão sobre a definição de simbiose, né? Então eu trouxe aqui para vocês, esses são alguns tópicos que eu separei, mas vamos começar com essa da simbiose. Qual é a definição atual que o pessoal está adotando para simbiose? Então, seria qualquer tipo de relação íntima e duradoura entre dois organismos que podem ser geralmente de espécies diferentes, né? E aí, então, dentro de simbiose, a gente teria esses 3 tipos de simbiose, tá? Parasitismo, mutualismo e comensalismo. Então, é um pouco diferente do que eu tinha falado semana passada. E aí eu trouxe para falar um pouco desses 3 tipos e para relacionar com o texto, né, com o conto. Não sei, eu li e não sei exatamente como classificaria a relação dos Trix com os humanos aqui, né? Mas, vamos lá, o que é o parasitismo? Começando pelo parasitismo. É essa relação entre 2 espécies, né? 2 organismos de espécies diferentes, que um vai retirar o alimento do outro, e esse outro é prejudicado na relação, né? Então, a gente tem alguns
tipos de parasitismo. Endoparasitismo é quando o parasita dessa simbiose ele está dentro do corpo do hospedeiro, que é mais ou menos o que acontece aí com as larvas dos tricks, né? Um exemplo que a gente conhece é do solitária, né? Taenia solium, que causa doença no ser humano. Fica dentro do aparelho digestivo do ser humano, se alimentando lá do sangue humano, né? A gente tem o parasitismo do ectoparasita, que ele fica por cima, fora do corpo, né? Como carrapato, piolho, esse tipo de coisa. Que está sugando o sangue, mas está lá de fora do corpo, né? E eu trouxe aqui um outro exemplo que eu vou falar daqui a pouco. Kaiser, eu só queria dar uma ênfase nessa foto maravilhosa aqui, que eu levei um susto agora que eu vi. Qual delas você gostou mais? Essa aqui da direita. Incrível. Da solitária? Nossa, show de bola. Você já teve solitária? Graças a Deus, não. Eu descobri, fazendo pesquisa na internet, que houve algum momento aí na década de 50, se não me engano, o pessoal vendia ovo de solitária em comprimido para as pessoas tomarem para emagrecer, né? Que aí saía aquela solitária, a pessoa ia emagrecer porque estava com a solitária no intestino. Quando eu era mais nova, eu morria de medo de ter solitária e ela ir pro meu cérebro e eu morrer. Era uma grande aflição minha da infância. Eu tenho medo até hoje, né? Mas eu trouxe esse outro exemplo aqui, que é de uma vespazinha que tem uma associação simbiótica com a aranha, mas eu vou voltar nesse exemplo novamente mais para frente, porque ele é bem interessante, acho que tem bastante a ver com o conto. Mas parasitismo seria isso, né? Outro tipo de simbiose, você vê que eu tinha botado uns símbolos aqui, né? Parasitismo estava mais e menos, que é uma espécie se beneficia, a outra é prejudicada. Outro tipo de simbiose é o comensalismo, que uma se beneficia e a outra é neutra, a relação, né? Pelo menos dizem que é neutra. Por exemplo, nesse caso aqui tem uma baleia, essa parte escura é uma baleia, a cabeça de uma baleia, e em cima dela tem umas cracas, são os animais sésseis, presos na cabeça dela, vivendo ali. E eles se beneficiam porque a baleia transporta eles pelo oceano, né? Eles não têm mobilidade própria e eles conseguem ter acesso a vários recursos de alimento pegando essa carona. São alguns organismos que a gente chama de caronistas, né? Curtiu, Bárbara? E tem algumas algas também, por exemplo, que crescem em casca de tartaruga, também tem essa característica de pegar carona, né? E a baleia não sofre nada com isso, também não é beneficiada em nada, né? Eu não sei, eu ficaria um pouco chateado de ter um monte de coisa assim na minha cabeça, mas dizem que a baleia não tem nenhum prejuízo para ela. Talvez seja chique. E esse outro exemplo aqui são das garças vaqueiras, né? Tem outros pássaros que têm esse mesmo comportamento, eles ficam vivendo ali perto de algum grande mamífero, no caso aqui esse bovino aqui, acho que é um búfalo, e conforme esse animal anda ou come ali a grama, ele espanta insetos que estão ali naquela grama, que vão se movimentar, e essas aves descem e comem esses insetos que estão ali se mexendo, é mais fácil de achar nesse momento, então elas aproveitam para comer. O mamífero ali não recebe nenhum benefício, também não é prejudicado, embora esse específico que está na foto ele tenha sido prejudicado porque essa garça defecou na cabeça dele aqui. Acho que eu não gostaria muito se fosse comigo. Mas fora esses pequenos incômodos, ele não sofre muita coisa. E outra relação que aí é bem interessante é o mutualismo, que é quando as duas espécies são favorecidas pela relação, né? E aí a gente tem o mutualismo facultativo ou obrigatório, que é quando nenhum obrigatório, as duas espécies não conseguem viver sozinhas, né? E aí a gente tem vários exemplos interessantes. Esse aqui, não sei se vocês conhecem, é uma formiga e ali na frente um pulgão, né? Que se alimenta da seiva das plantas. E a gente tem algumas espécies de formiga que elas meio que cultivam o pulgão, como se fosse o gado delas, né? Então elas ficam ali na flor, em cima da folha com os pulgões
protegendo eles de qualquer agressão. Então, eles se beneficiam com essa proteção que as formigas fornecem, enquanto eles sugam a seiva e depois, quando eles defecam, né, essa excreta dele é rica em açúcar. E aí as formigas vão lá, como essa está fazendo, e lambe a excreta do pulgão, que está, né, rica em alimento ali. E às vezes, quando ele está num local da folha que tem pouca seiva, ela vai lá, pega ele, transfere para outro lugar, como se fosse um gado mesmo. E os dois se beneficiam aí, né, dessa relação. Daí também devo dizer que eu tenho um exemplo aqui em casa, porque todas as minhas plantas que ficam com pulgão enchem de formiga. Então, pronto. Elas estão ali para se alimentar das excretas do pulgão. E elas não vão matar o pulgão, elas vão cuidar deles. Isso aqui já é um exemplo de mutualismo de formiga com uma planta, com acácia, né? Então, é uma formiga de um gênero específico, que é o Pseudomyrmex, o gênero. E a acácia, ela tem esses espinhos com espinhos ocos, né? Que tem uma entrada aqui. As formigas conseguem entrar dentro do espinho e lá dentro é produzido néctar, que essa formiga come, que é doce, né? E também é uma parte de tecido da planta que é rica em proteína que a formiga come, né? Então, a formiga se beneficia desses alimentos que a planta fornece. E a planta, por sua vez, é beneficiada porque essas formigas são super agressivas. Então, qualquer coisa que encoste na planta, as formigas atacam. Então, se for um herbívoro comer a planta, a formiga vai atacar e proteger essa planta. E essas formigas também cortam as plantas que estão próximas da acácia. Então, diminuindo ali a concorrência pelo nutriente do solo, né? Um tipo de mutualismo que todo mundo conhece é a polinização também, das abelhas que se beneficiam também com o néctar da flor, e ao ir lá coletar o néctar, se suja toda de pólen, como essa aqui está suja, e vai levar para outra planta e fecundá-la. Então, os dois se beneficiam também. E um interessante, que eu separei aqui, tanto no caso do gado quanto no de cupins, é a simbiose mutualística com micro-organismos que conseguem digerir celulose, né? Nem os mamíferos, nem o cupim consegue sozinho digerir celulose. Quem vai digerir vão ser micro-organismos dentro do trato digestório dele, né? E o dos cupins eu separei para falar um pouquinho mais, porque é bem interessante. Deixa eu diminuir que a minha cara está na frente aqui do texto. Mas a gente tem essa família de cupins que tem associação, na verdade, eles têm simbiose com dois organismos, né? Com bactérias desse gênero aqui, né? Lactobacterium, que elas ficam no trato digestivo deles e sintetizam aminoácidos a partir de subprodutos metabólicos do cupim. E aí o cupim reabsorve esses aminoácidos, então se alimenta deles. E também essa associação dos cupins com esses organismos flagelados do filo Metamonada, que é esse organismo protozoário lá no trato digestório do cupim, que vai fazer a digestão de celulose. Sem esse protozoário, sem essa simbiose, o cupim não consegue digerir celulose e morre de fome, né? E aí tem uma coisa muito interessante que eu acho que lembra um pouco desse conto que a gente está lendo, da relação dos tricks com os humanos, que é uma hipótese de como essa relação simbiótica dos cupins com esse protozoário influenciou no desenvolvimento dessa estrutura social que os cupins têm de viver no cupinzeiro, né, em grupo. Porque os insetos todos, eles têm um momento em que eles trocam de exoesqueleto, né? Eles têm um exoesqueleto, para crescer de tamanho, eles têm que sair desse exoesqueleto, crescer e formar um novo exoesqueleto, né? Essa muda, né? E a gente vê muito isso em cigarra, né? Que a gente vê aquela casca da cigarra presa ali na árvore, que é o exoesqueleto antigo que a cigarra deixou. Todos os insetos vão fazer isso. E o cupim, quando ele faz essa troca do exoesqueleto, a equidise, que é o nome dessa troca,
ele perde esses flagelados que estão no trato digestório dele, né? O momento que ele perde. E ele não consegue mais se alimentar. E para ele voltar a ter, precisa que um outro cupim vá lá e transfira para ele, né? Cuspa lá na boca dele, para transferir o flagelado, ele voltar a ter a relação simbiótica com o flagelado. Então, o cupim precisa estar num grupo de cupins, uma sociedade, para poder receber de novo esse protozoário cada vez que ele faz a troca do exoesqueleto, né? E... Opa! Essa aqui é uma imagenzinha de cupins, né? Para quem não conhece muito, eles têm uma separação de castas ali dentro do cupinzeiro. Nossa, Kaiser, muito obrigado pelas imagens. Eu só queria reforçar isso, tá? Mas é lindo. Acho lindo essas imagens. Também tô achando lindo. É bom depois do almoço. Mas elas têm a forma física de cada cupim é determinada pela sua função ali no cupinzeiro, né? Esse grandão é a rainha do cupinzeiro. Ela tem esse abdômen gigantesco e ela fica ali se reproduzindo o tempo inteiro, né? Botando o ovo, praticamente a função dela é botar ovo. Ela, inclusive, não consegue fazer nada além disso. Ela não consegue se movimentar direito, não consegue se alimentar, se limpar. Tudo isso quem vai fazer são os cupins operários que vão fazer para ela, né? Vão lá ficar limpando ela, levando comida, pegando os ovos que ela põe para levar para outro lugar, como tem nessa imagem aqui do lado, né? Vários cupins aqui em volta da rainha ajudando ela. Você tem rainha, você tem o macho, né? Você tem aqui a operária, aqui tem um filhotinho, uma ninfa de cupim, e você tem os cupins soldados, então tem várias caixas. Só a rainha se reproduz, né? A rainha e o macho que fecunda com ela. Os operários, os soldados são estéreis, né? Mas assim, gostou, Bárbara? Mas é mais... Adorei, amigo. Olha só, queria dizer uma coisa. A gente tem uma pergunta aqui no YouTube, perguntando, a Bianca está perguntando se os lactobacilos são uma relação de mutualismo. Com o que exatamente? Tem que saber se são os vivos ou os mortos, né? Com a gente, talvez? Com os leite, sei lá, com leite? Não sei, gente. Acho que com a gente, não? Aquele lactobacilo com a vivo gente. que... aquele lactobacilo vivo do Yakult, né? Que a gente tem uma associação simbiótica assim com vários micro-organismos, né? Na flora, dentro do nosso corpo, né? Na flora intestinal, né? A gente chama de flora intestinal, mas é um termo que a gente continua usando, que é bem antigo, né? Quando a gente falava que bactéria era junto com as plantas, né? Separou, mas continua usando esse termo. Mas tem as bactérias e fungos que vivem lá no nosso trato digestivo, no nosso intestino, e que nos ajudam a fazer a nossa digestão, né? Eles quebram ali algumas moléculas grandes antes das células do intestino conseguirem absorver. Tanto quando a gente precisa usar algum antibiótico para se recuperar de algum problema, esse antibiótico acaba matando parte da flora intestinal e é comum a gente sofrer um pouco de desnutrição quando está tomando antibiótico, né? Principalmente antibióticos mais fortes, porque prejudica a nossa capacidade de absorver esses nutrientes. Então, de certa forma, é uma relação como que o cupim tem com aqueles flagelados. Não tão intensa, assim, mas que nossa digestão fica prejudicada, né? E em várias outras partes do corpo tem a flora de bactérias genitais, né? Também é importante para manter o equilíbrio ali, se houver um desequilíbrio, que também pode acontecer no caso quando a pessoa toma antibiótico. Você tem ali, por exemplo, candidíase, né? Cândida é um fungo que tem nos genitais humanos, aliás, de vários mamíferos, em um certo equilíbrio. Quando tem um desequilíbrio, essa cândida, outros micro-organismos ali morrem, possivelmente até por causa do uso de antibiótico, aí esse fungo, a cândida, consegue se multiplicar em excesso e causa um problema, né? Aí, acho que, não sei se eu respondi, a Paterra perguntou especificamente o lactobacilo, né? Lactobacilo também pode ter essa associação simbiótica, sim. Mas não sei se os iogurtes lá fazem alguma diferença, que é essa diferença que eles prometem, né?
Bom, devo dizer que eu dei uma pesquisada aqui, gente, várias coisas interessantes, como que Yakult deriva da palavra iogurte em Esperanto. A Wikipédia tem várias coisas interessantes. Olha, Esperanto servindo para alguma coisa, hein? É brincadeira, né? Que o pessoal, quando criou Esperanto, falava vai ser a linguagem universal e não conheço ninguém que consiga se comunicar fluentemente em Esperanto, né? Pessoal, vocês querem fazer algum comentário aí, Alice? Eu só queria falar sobre essa imagem última que você projetou. Projetou é ótimo, não consigo usar outra coisa. Que tem, né, a rainha do cupim e vários outros tipos de cupim, né, especializados. Eu fiquei pensando, para quem já leu a Xenogênese, né, esse livro que a gente falou um pouquinho sobre ele também na outra semana, né, esse aqui. Ela propõe uma espécie de alienígenas que eles têm uma especificação, não sei qual é o termo correto na biologia, mas tem uma especialização, assim, uma diferenciação entre os indivíduos, né? Inclusive a nave deles é um indivíduo gigante, né? Não é uma máquina, uma coisa que é meio planta, meio animal, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Tem um tipo de ETzinho que é uma larvona dessa enorme, enquanto os outros que estão engajados em construir uma sociedade com os humanos, eles são mais parecidos com a gente. Talvez ela tenha lido um pouco sobre os cupins, não sei. Provavelmente. Isso não é só em cupim, né? Em abelha, em formigas, em vários desses insetos que a gente chama de eusociais, né? Que é ter uma sociedade verdadeira. Você não ouvi o que você falou ali, seu áudio estava desligado agora. Que massa, que massa. E sobre o trecho que a gente leu, eu fiquei pensando que é impossível não pensar na violência obstétrica, né? Eles amarram branlomas, a picada não é suficiente para anestesiá-lo, né? Então tem toda essa coisa que talvez já estivesse sendo discutida no momento em que a Octavia Butler escreveu sobre os abusos na obstetrícia, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nisso. Não tinha pensado das outras vezes que eu li, não, mas agora acendeu uma luzinha aqui. Mas não tenho nada muito elaborado sobre isso, não. Essa coisa que você falou agora, eu não li a Xenogênese nada ainda, nem o primeiro livro. Mas essa questão dos vários tipos, né, de formas de corpo numa espécie alienígena, tem outros filmes também, né? No próprio Alien, que a gente comentou semana passada, tem no Alien 2 e 4, se não me engano, tem uma rainha ali também. Inclusive com esse abdômen enorme, botando ovos, né, igual o cupim. Eu lembrei agora que tem o Duna, né? Que você comentou do Xenogênese. No Duna eles têm uns navegantes, que são uma espécie alienígena que tem essa função, inclusive pelo corpo deles, específica de pilotar as naves, né? Tem uma nave mecânica, mas só quem consegue pilotar é esse alienígena. Eles são, na verdade, eles são humanos, né? Eles são humanos modificados pelo consumo da especiaria. E aí, mas é isso, né? Eles são uma outra forma de vida, é uma especialização através desse contato com a especiaria. Mas o Duna é uma das influências da Octavia Butler é o Frank Herbert. E eu acho que na Xenogênese isso fica bem claro, né? A relação com o Duna, por conta das máquinas, né? O Duna está lá centrado na ideia de não existirem mais máquinas pensantes, né? Mais computadores. Eu acho que isso aparece um pouco em como a Octavia Butler constrói as histórias. Assim, estou chutando, né? Ela diz que foi influenciada pelo Frank Herbert, entre outras pessoas, mas essa relação entre Xenogênese e Duna é o que estou chutando. Sim. O Duna sempre me lembra do... Como é que é aquele cara do The Police? O vocalista lá. É o Sting. Que ele faz lá o... Tem ele, né, no David Lynch.
Exato. Que é o melhor, né? O do David Lynch. Vamos ver, vai que sai aí o do Villeneuve e é melhor, vamos ver. Gente, o do David Lynch é horrível, meu Deus do céu. É David Lynch. Mas essa questão das várias formas tem também nesse conto dos hospedeiros, né? Daqui a pouco a gente vai ler e ela vai falar um pouco da diferença entre o macho, as fêmeas férteis, fêmeas estéreis, né? Vocês acham a gente lê mais um pouco? Vou projetar aqui. Gente, eu estava acompanhando o YouTube aqui pelo meu celular, acabou a bateria. Quem estiver acompanhando aí. Bárbara, você consegue acompanhar para ver as perguntas? Sim, estou acompanhando aqui, Kaiser. Legal. Eu vou ler aqui. Aqui, né? Tigatói pegou com cuidado a larva que se contorcia e examinou-a, ignorando os gemidos do homem. De repente, perdeu os sentidos. Ótimo, observou Tigatói olhando para ele. Gostaria que vocês terráqueos pudessem fazer isso quando quisessem. Ela não sentia nada, e a coisa que estava segurando, naquele estágio, não tinha membros nem ossos. Tinha uns 15 centímetros de comprimento por 2 de largura. Era cega e estava coberta de sangue. Parecia-se com uma grande minhoca. Tigatói colocou-a sobre a barriga do haste e ela logo começou a cavar um túnel. Ficaria ali e comeria enquanto houvesse que comer. Apalpando a carne de lomas, ela encontrou mais 2, uma delas menor e mais vigorosa. Um macho, exclamou alegre. Ele morreria antes de mim, sofreria sua metamorfose e começaria a copular com qualquer coisa que se mexesse antes mesmo que as irmãs tivessem membros. Foi o único a fazer uma tentativa séria para morder Tigatói quando ela o colocou no haste. Minhocas mais pálidas tornaram-se visíveis na carne de lomas. Fechei os olhos. Era pior do que encontrar um animal morto, apodrecendo e cheio de pequenas larvas. E muito pior do que qualquer desenho ou diagrama. Aqui estão mais algumas, disse Tigatói puxando 2 larvas compridas. Talvez você tenha de matar outro animal, Gun. Vocês terráqueos são muito férteis. Toda a minha vida me haviam ensinado que aquilo era uma coisa boa e necessária que os Tliks e os terráqueos faziam juntos, uma espécie de nascimento. Acreditara nisso até agora. Sabia que os nascimentos eram sempre dolorosos e sangrentos, mas aquilo era algo diferente, muito pior, e eu não estava preparado para ver. Talvez nunca estivesse. Mesmo assim, não podia deixar de ver. Fechar os olhos não adiantava nada. Tigatói encontrou uma larva que ainda estava comendo a casca do seu ovo. Os restos da casca ainda estavam presos a um vaso sanguíneo através de um pequeno tubo. Era assim que as larvas se ancoravam ao hospedeiro. Era assim que se mantinham vivas. Alimentavam-se apenas de sangue até estarem prontas para sair do ovo. Aí comiam as cascas flexíveis dos ovos. Depois começavam a comer o hospedeiro. Tigatói comeu o resto da casca e lambeu o sangue. Será que apreciava o gosto? Às vezes os hábitos da infância duram a vida toda. O processo inteiro me parecia errado, alienígena. Não pensava que alguma coisa em Tigatói pudesse me parecer assim. Mais um, penso eu, disse Tigatói. 2 talvez. Uma boa família. Nos hospedeiros disponíveis hoje em dia, a gente fica satisfeito quando encontra 1 ou 2 vivos. Olhou para mim. Vá lá fora, Gun, e esvazie o estômago. Vá agora enquanto o homem está inconsciente. Cambaleei para fora, chegando à árvore que ficava perto da porta da frente. Vomitei até não restar mais nada. Afinal, fiquei ali parado, tremendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sabia por que estava chorando, mas não podia parar. Afastei-me da casa para não ser visto. Cada vez que fechava os olhos, via minhocas vermelhas rastejando em uma carne humana ainda mais vermelha. Vou dar uma paradinha. Só para comentar, né? Que aí nessa parte ela faz comentário rápido, né? Pelo que a Alice comentou na Xenogênese, que é outra obra da Octavia Butler, é mais explorada essa questão de castas dentro da espécie, né? Mas nesse trechinho que a gente leu, a gente vê ela comentando, né? Do macho que ela encontra ali
E como esse macho ele vai ficar adulto mais rápido, morrer mais rápido, né? Então ele tem toda uma fisiologia, um desenvolvimento diferente das fêmeas. E acho que mais para frente, né? Ela vai comentar que cada ninhada tem uma única fêmea fértil e as outras são estéreis, né? Então também tem uma diferença ali fisiológica entre as fêmeas, né? A fértil e as estéreis, como nos cupinzeiros, nas colmeias de abelha, né? Uma fêmea fértil, o resto estéril. Como se a tigatói fosse, então, análogo de uma abelha rainha, quase. Na xenogênese tem uma diferenciação entre os machos e as fêmeas do zoncali, né? E eles têm um terceiro sexo, que é o responsável pela mistura genética, né? E aí isso implica toda uma estrutura de parentesco diferenciada, né? Então, normalmente eles são um trisal, né? E normalmente o macho e a fêmea são irmãos, e o alói, que é esse terceiro sexo, vem de uma outra família. Então, eles têm todo um parentesco diferenciado. E as fêmeas são muito grandes, né? Muito maiores do que os machos. Então, tem toda essa construção diferente, né? Do que a gente vai esperar, né? A gente sempre fica tentando projetar o gênero para a natureza, né? Então, ela quebra um pouco as nossas pernas aí. Sim, legal. Eu tô com ele aqui para ler. Achando a gente. Quando tiver tempo. Aí eu ia mostrar mais umas coisinhas aqui de biologia, porque nessa parte que a gente leu, né, ele fala dessas larvas que vão virar um clique adulto depois, né? E ela fala, eles ainda são como vermes, são pequenos, não tem perna, não tem olho, né? Não sei nem se tem os ossos internos, se os cliques têm. E depois vão virar aquele animal mais com vários membros e tudo mais. E aí eu separei aqui fazer uma relação com o mundo... Opa, não é isso não. Desculpa. Com o mundo animal do nosso mundo, né? Que é com a questão das metamorfoses, né? De novo, eu peguei aqui mais no caso dos invertebrados, porque os cliques me parecem mais semelhantes aos nossos invertebrados, né? E tem essa metamorfose quando você tem formas de corpo diferentes entre fases de vida, né? E a gente separa na biologia 3 tipos de organismos nos invertebrados, né? Aqueles que são os ametábolos, né? Na verdade, não tem metamorfose. Como tem aqui esse exemplozinho que é da ordem Zygentoma, que é um artrópodezinho bem primitivo, né? Que não sofre metamorfose, ele já nasce com essa forma do ovo e ele só vai crescendo, claro que ele cresce como todos os outros insetos pela troca do exoesqueleto, a troca periódica, né? Mas a forma não muda. A gente tem aqueles que a gente chama que são hemimetábolos, né? É um hemimetabolismo, que é uma metamorfose incompleta. Tem 3 fases, né? O ovo, a ninfa e o imago aí, que a Alice tinha mostrado, tem um livro com esse nome, né? O imago seria o adulto. Então tem o ovo, nasce uma ninfa, que é nesse exemplo aqui, né? A gente tem um insetozinho da ordem dos hemípteros, que é percevejo, é dessa ordem, né? Você tem essa ninfa, que é o jovem, que normalmente não tem asa. Ele tem uma forma já semelhante ao do adulto, mas ainda vai sofrer uma metamorfose para atingir a forma final dele aqui, né? Mas ele já nasce do ovo com as patinhas, com a anteninha. Então, a metamorfose não é tão drástica assim. E os grupos que a gente chama de holometábolo, que aí tem a metamorfose completa, né? Porque ele tem essas 4 fases: ovo, larva, pupa e imago. Isso aqui eu botei como exemplo uma vespazinha. Então, o ovo não está aparecendo aqui, mas tem aqui a larva, que aí o caso dos cliques me parece que seria semelhante a esse, né? Uma larva que sem olho, sem membro, bem rudimentar, aqui a larvazinha, e depois tem a pupa, que é o período em que ela vai sofrendo alteração no corpo, aparecem as patas, parece uma divisão, olha, entre abdômen, tórax, cabeça, mais clara do que na larva.
E nesse caso até aparecimento das asas e tudo mais, né? Então, parece que essa coisa dos cliques é inspirado aí nesses organismos holometábulos. Eu botei esse exemplo da vespa, mas é a mesma coisa, o mesmo tipo de metamorfose que vai acontecer nas borboletas, né? Tem a larva, a lagarta, depois ela faz um casulo, que é a pupa, e sai a borboleta ou uma mariposa. Vocês querem falar aí alguma coisa? Acho que a gente pode seguir, né? Lendo ou não? Uhum. Você quer ler, Alice? Pode ser, tanto faz. Vou botar um pouquinho. Onde que a gente parou? No carro? Isso. Um carro se aproximou da casa. Como os terráqueos eram proibidos... Calma aí, deixa eu só minimizar. Tá. Como os terráqueos eram proibidos de usar veículos motorizados, a não ser certos implementos agrícolas, eu sabia que aquele devia ser o clique de Lomas. Acompanhado por Ki, talvez um médico terráqueo. Enxuguei o rosto na manga da camisa e tentei me controlar. Gun, disse Ki, assim que o carro parou. O que aconteceu? Esgueirou-se para fora do carro, baixo, arredondado e construído para a anatomia dos cliques. Outro terráqueo saiu pela outra porta e entrou na casa sem falar comigo. O médico. Com sua ajuda e uns poucos ovos, Lomas tinha alguma chance de sobreviver. She got te? Não sei falar. Perguntei. A motorista Clique saltou do carro. Era mais clara e menor do que Tigatoi e provavelmente nascera no corpo de um animal. Os cliques nascidos nos corpos dos terráqueos eram sempre maiores e mais numerosos. Eles são 6, expliquei, talvez 7, todos vivos. E pelo menos um é macho. Lomas? Perguntou ela aflita. Gostei da pergunta pelo tom com que fora feita. A última coisa coerente que Lomas dissera fora o nome dela. Está vivo, respondi. Entrou correndo na casa sem dizer mais nada. Ela está doente, observou meu irmão. Quando cheguei lá, ouvi as pessoas dizerem que não estava em condição de sair. Não respondi. Eu simpatizara com a Clique. Agora não queria conversar com ninguém. Esperei que ele entrasse. Quando mais não fosse, por curiosidade. Finalmente descobriu mais do que queria saber, não é? Fiquei olhando para ele. Não olhe para mim como se fosse ela, disse meu irmão. Você não é ela, e sim apenas um de seus pertences. Como se fosse ela. Será que eu assimilara até mesmo a sua maneira de olhar? O que você fez? Vomitou? Disse aspirando o ar. Agora você sabe o que o espera. Afastei-me dele. Nós dois tínhamos sido muito unidos quando criança. Ele me deixava segui-lo quando eu estava em casa. E às vezes, Tigatoi me deixava levá-lo quando íamos à cidade. Quando atingimos a adolescência, porém, alguma coisa aconteceu. Nunca descobri o quê. Ele começou a se afastar de Tigatoi e depois tentou fugir, até perceber que não havia como fugir. Não da reserva. Depois disso, dedicou-se a comer o máximo possível de qualquer ovo que aparecesse na casa e a cuidar de mim de uma forma que me deixava furioso. Como se me dissesse que enquanto eu estivesse bem, ele não teria nada a temer dos cliques. Como foi, na verdade? Perguntou seguindo-me. Matei um acti. As larvas o comeram. Você não saiu de casa para vomitar porque matou um acti. Eu nunca vi uma pessoa ser aberta. Isso era verdade. E ele não precisava saber mais. Eu não podia falar sobre outra razão, não com ele. Oh, exclamou. Olhou para mim como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas não disse mais nada. Caminhamos juntos sem destino, em direção aos fundos da casa, em direção às gaiolas, em direção aos campos. Ele disse alguma coisa? Perguntou Ki. Lomas, quero dizer. Quem mais poderia ser? Ele disse Tikot-Gif, que estremeceu. Se ela tivesse feito isso comigo, seria a última pessoa que eu chamaria. Você chamaria por ela. A ferroada dela faria sua dor passar sem matar as larvas.
Acha que eu estaria ligando para as larvas? Não, claro que não. Droga, ele respirou fundo. Já vi o que elas fazem. Pensa que isso que aconteceu com Lomas foi ruim? Você não viu nada. Não protestei. Ele não sabia do que estava falando. Eu vi as larvas comerem um homem, declarou. Virei-me para encará-lo nos olhos. Está mentindo. Eu vi as larvas comerem um homem, insistiu. Aconteceu quando eu era pequeno. Tinha ido à casa de Hartmut e estava voltando para casa. No meio do caminho, vi um homem e uma clique. E o homem estava N-clique, sei lá. O terreno era acidentado. Consegui me esconder e observá-lo sem ser visto. A clique não queria abrir o homem porque não tinha nada para alimentar as larvas. O homem não aguentava mais andar e não havia casas por perto. Estava sofrendo tanto que pediu a clique para matá-lo. Suplicou que o matasse. Finalmente ela concordou. Cortou-lhe a garganta com as garras. Vi as larvas aparecerem na superfície e depois entrarem de novo, ainda comendo a carne dele. Suas palavras me fizeram ver de novo a carne de Lomas, pulsando com um movimento no interior. Por que nunca me contou? Sussurrei. Ele pareceu surpreso, como se tivesse esquecido que eu estava escutando. Quando que vocês querem que pare? Eu não sei. Pode seguir? Fiquei sem saber, ia ler até... Tá fechado o áudio, Kaiser. A gente não te ouve. Desculpe. Falei que a gente pode comentar um pouquinho dessa parte que você viu. Sempre que eu fecho o áudio, eu esqueço. Essa parte é um dos pontos altos, né, do conto, né? Um dos, sei lá, clímax, não sei. Não sei avaliar a estrutura de conto, né? Mas é o momento em que você entende o que... Eu tô tendo um treco que tá voltando aqui. É o momento que você entende as motivações dele e você entende a xenofobia que ele tem em relação aos filhos, né? Você entende isso. E onde a Octavia Butler começa a falar sobre a violência do parto, né, da maternidade, ela começa a incluir essa questão. Uma das coisas que eu me preparei para falar aqui era justamente sobre as camadas de como a maternidade aparece nesse conto, né? Porque o Bran Lomas é uma mãe, de certa forma, o próprio Gun é uma mãe, e a Tigatoy é uma mãe. Então a gente tem vários elementos de maternidade aqui. Tem a Aline, né, que é a mãe, de fato. Eu acho que você tá com o YouTube aberto, não? Dá uma conferida. Kaiser. Eu tô, mas tá sem áudio, por quê? Ai, gente, então por que tá ecoando? Tô fazendo um ecozinho básico. Mas agora eu saí, não sei. Uai. Aqui não é. Vocês já estão ouvindo o eco? Deixa eu fechar meu áudio. Deixa eu ver se tem áudio, se tem eco, quer dizer. Vocês estão ouvindo eco agora? Não? Tá. Porque no encontro passado a gente falou um pouquinho sobre essa autora, que é a Shulamit Firestone, que tem essa ideia da maternidade como violenta, né? A maternidade como um problema. O problema da hierarquia entre os gêneros é justamente que um gênero gesta, né? Um sexo gesta. E o fardo da maternidade, né? O fardo da reprodução da espécie fica sobre as mulheres. Mas essa questão da maternidade é uma questão que nas teorias feministas tem várias outras respostas, né? E uma resposta que eu acho que... Eu acredito que a Octavia Butler talvez seja projeção, né? O que a gente lê quando vê um texto. Mas eu acredito que ela está pensando sobre a maternidade nesse texto e articulando algumas coisas bastante importantes. Tem uma
uma filósofa nigeriana que chama-se Oyeronki Oyomi, que ela tem um conceito que é o conceito de matripotência, que ela vai pensar que a força da mulher tem a ver com o fato, enfim, de todo mundo ser nascido de mulher, né? Então, ela fala um pouco sobre como o gênero se estrutura no mundo iorubá, até antes da colonização, e ela vai pensar que o elemento central que organiza a sociedade é a senhoridade, ou seja, é essa reverência a quem vem antes de nós, a essa ancestralidade. E a Iá, que é a mãe, é a senhoridade resumida numa pessoa. Afinal, não tem ninguém que não tenha vindo de uma Iá. A Iá é sempre anterior, ela é sempre ancestral, ela é sempre senhor, né? Ela é sempre mais antiga. E a Octavia Butler, com certeza, entendia o papel da Iá na sociedade iorubana, porque o nome da personagem principal da xenogênese é Lilith Iyapu, né? O Iá, da Iá, né, da mãe, da maternidade iorubana, é o primeiro pedaço do sobrenome da Lilith. Então, que também é uma mãe, né? Também é um livro sobre maternidade, de certa forma, né? Ela é a mãe dessa nova ninhada miscigenada entre os Oncali e os humanos, né? Então, assim, acho que aparece aqui um tema importante do afrofuturismo, que é ir para uma certa ancestralidade e para uma certa dinâmica cultural africana para imaginar futuros com isso, né? Com aquelas organizações que deixaram de ser pela colonialidade. Isso eu acho bem poderoso nos textos dela, né? Para falar um pouco, não sei. Sim, muito interessante. Achei interessante esse nome, a outra parte do nome, né, da Lilith, que é um nome bíblico, né? Bíblico, sim. Na verdade, assim, da mitologia cristã, um pouco apócrifa agora, eu acho. Acho que não está na Bíblia, né? Mas que seria a primeira mulher de Adão, né? Antes da Eva teria tido a Lilith, que foi expulsa e depois é um demônio, né? Vai para o inferno, porque ela não quis se submeter ao Adão, né? Aí ela é expulsa do paraíso por isso e substituída pela Eva, depois, que é mais dócil. Em termos, né? Teoricamente. Em algumas histórias, a Lilith pare uns demônios, né? Então, isso sim, de parir demônios, acho que é a pegada aqui no... demônios, né? Sim. Legal. Bruno e a Bárbara quiserem comentar alguma coisa? Se não, eu ia mostrar... Fala aí, Bruno. Não, só ia avisar que eu tô tranquilo pra gente dar sequência aí nos demais comentários. Eu separei uma coisinha aqui rapidinho, que é sobre essa questão da maternidade, de certa forma. Deixa eu só me enrolar aqui um pouco. Pronto. Que né, no texto, o Gun e o Branloma, né, os homens, acabam gerando as larvas dos tricks, né? Até que enfim, algum bichinho bonitinho, né, Kaiser? Todos são bonitos, Bárbara. É só você ver a beleza interior deles. Fui procurar, né, no nosso mundo natural, real, né? Real, que não entra nessa discussão se é real, mas organismos em que um macho faz a gestação, né? E o único animal que parece que a gente pode falar numa gestação masculina são esses peixes da família Cygnathidae, dentro dos quais a gente tem um cavalo marinho, né? Esse aqui é um cavalo marinho, isso aqui já seria chamado de dragão marinho. Mas, enfim, são bem próximos, né? Em que é o macho que faz a gestação, né? A fêmea coloca os óvulos dela no macho, vários, né? E o macho fecunda esses óvulos e fica gestando ali os filhotinhos, né? Então aqui tem um cavalo marinho
grávido, aqui a barrigona, e já está no parto, né? Saindo um filhotinho aqui, vão sair outros ainda, né? Então, o macho que faz a gestação e faz o parto. Nesse dragão marinho, é o macho também que faz a gestação, só que ele não desenvolve dentro do corpo, né? É uma gestação externa. Tem aqui vários óvulos fecundados, grudados na cauda dele, que depois vão sair os filhotinhos, né? Então, é o que acontece no conto, né? Mais ou menos, né? O Gun e o Bran Lomas vão dar ali filhos, né? No caso, não deles, não são filhos humanos, mas eles estão gestando ali os filhos dos Tlicks. E no caso dos cavalos marinhos, isso tem uma consequências interessantes, né? Quando a gente vê, não sei, algum de vocês já criou peixe, teve aquário? Em casa, mãe? Não? Então, eu tenho um aquário aqui agora. Quando eu era pequeno, a minha mãe tinha um aquário enorme, então tinha vários peixes. E se você for ver nos peixes, os machos do peixe, da espécie de peixe, eles são sempre mais coloridos, né? Vermelho, azul, várias manchinhas. E as fêmeas, muito frequentemente, elas são cinza, branco, sem muita cor, né? Porque o macho é que seria o selecionado, né, pelas fêmeas. Né? Na teoria da seleção sexual do Darwin, ele fala isso, né? Isso acontece em pássaros também. Muitas vezes o pássaro macho ele vai ser vermelho, com uma crina, todo enfeitado, e a fêmea é marrom, cinza, né? Porque o macho é que é selecionado pela fêmea nessas espécies, né? Então o macho fica lá se exibindo com as suas cores para ver se alguma fêmea se interessa, né? Ou no caso dos pássaros, com canto também, para ver se alguma fêmea se interessa e vai lá fecundar com aquele pássaro, né? E isso faz com que, como o macho tem que chamar essa atenção, tentar conquistar a fêmea, ele sofre uma maior seleção sexual e desenvolve essas características de uma cor chamativa, de habilidade de cantar, né? Às vezes é o macho que canta, não a fêmea, no caso dos pássaros. E no peixe cavalo marinho, isso se inverte, né? São as fêmeas, embora os machos sejam até bastante bonitinhos, as fêmeas elas vão ser mais coloridas, mais chamativas, porque aí vai ser o macho que vai selecionar a fêmea. As fêmeas que vão disputar entre si por um macho, porque ele vai fazer a gestação, né? E uma coisa que vai acontecer também nos cavalos marinhos interessante é a poliandria, ao contrário do que acontece em outros animais, que você tem um macho com várias fêmeas, né? Que ele consegue fecundar várias fêmeas, elas vão ter os filhos dele. No cavalo marinho, por ter essa inversão do macho fazer a gestação, você tem a poliandria, uma fêmea com vários machos que ela consegue conquistar ali, não em todas as espécies, né? Mas em algumas. Ela fica com esse grupo de machos que ela fecunda, de certa forma, né? Já que ela coloca o óvulo dentro dele, né? E uma coisa interessante que eu achei aqui só de curiosidade é que esses cavalos marinhos eles conseguem fazer aborto desses filhos que eles estão gestando, né? Eles não abortam todos, mas eles conseguem ali selecionar de forma totalmente, pelo menos aparentemente, inconsciente, mas o organismo deles consegue perceber quais são os embriões mais fortes ali e vai investir a energia neles e para de fornecer sangue para os mais fracos e eles morrem, né? Então tem um aborto espontâneo selecionado, né, para selecionar aqueles mais fortes. Mas isso foi só para trazer essa curiosidade de que nos nossos animais tem aí um grupo de animais em que o macho de fato faz a gestação, como no conto aí da Butler, né? Vamos ler mais um pouquinho? A gente tem um tempinho. Quer ler, Bárbara? A Bárbara não está ouvindo. Eu posso ler. Não, eu tô ouvindo, eu só não quero ler, não. Ah, tá. É porque a gente também não está te vendo. Aí eu não sabia.
Daqui, né? É isso? Acho que é porque nunca me contou, né? Ah, ok. Por que nunca me contou? Sussurrei. Ele pareceu surpreso, como se tivesse esquecido que eu estava escutando. Não sei. Foi depois disso que você tentou fugir, não foi? Foi. Que bobagem. Tentar fugir dentro da reserva. Tentar fugir dentro de uma jaula. Sacudi a cabeça e disse que o que devia ter dito a ele havia muito tempo. Ela não escolheu você, Ki. Não precisa se preocupar. Ela escolheria, se alguma coisa acontecesse com você. Não, ela escolheria Xuan Hoa. Hoa estaria de acordo. Ela não estaria se tivesse ficado para observar lomas. Eles não querem mulheres, disse ele com um muxoxo. Isso não é verdade, olhei para ele de soslaio. Na verdade, preferem mulheres. Devia ouvir o que dizem entre eles. Dizem que as mulheres têm mais gordura para proteger as larvas. Em geral, porém, escolhem os homens e reservam as mulheres para procriar. Para gerar a próxima geração de hospedeiros, disse ele com amargura. É mais do que isso, protestei. Seria? Se fosse acontecer comigo, eu gostaria de acreditar também que há mais alguma coisa. Mas é verdade. Eu me senti como uma criança, uma discussão estúpida. Você pensou assim enquanto Tigató estava tirando minhocas das entranhas daquele sujeito? Não era para ter acontecido daquele jeito. Claro que não. Você não devia ter presenciado a cena. Isso é tudo. E quem devia ter feito a operação era a Tlic dele. Ela o picaria até ele ficar inconsciente, e a extração não seria tão dolorosa. Mas assim mesmo, ela o abriria. Pegaria as larvas e, se deixasse de remover uma que fosse, ela o envenenaria e o comeria de dentro para fora. Houve uma época em que minha mãe me disse para respeitar Ki, porque ele era meu irmão mais velho. Afastei-me, odiando-o por dentro. Na verdade, o que estava fazendo era vangloriar-se. Ele estava salvo, mas eu não. Tive vontade de bater nele, mas não achei que pudesse aguentar quando ele se recusasse a reagir, quando olhasse para mim com desprezo e piedade. Ele não queria me deixar em paz. Como tinha pernas mais compridas, passou à minha frente e deu a impressão de que eu estava seguindo. Desculpe, disse. Continuei a andar furioso. Escute, talvez com você não seja tão ruim. Tigató gosta de você. Ela vai tomar cuidado. Comecei a andar na direção da casa, quase correndo. Ela já começou? Perguntou ele, acompanhando-me com facilidade. Você já deve estar na idade certa para o implante. Ela já... Dei-lhe um soco. Eu não sabia que ia agredi-lo, mas naquele momento tive vontade de matá-lo. Se não fosse maior e mais forte do que eu, acho que teria batido até acabar com ele. A princípio, tentou apenas se defender, mas no final teve de revidar os golpes. Só me atingiu umas 2 ou 3 vezes. Foi mais que o suficiente. Não me lembro de mais nada. Quando voltei a mim, ele não estava mais lá. Valer a pena para me livrar dele. Levantei-me e caminhei lentamente em direção à casa. Os fundos estavam às escuras. Não havia ninguém na cozinha. Minha mãe e minhas irmãs estavam dormindo nos quartos, ou pelo menos fingiam dormir. Quando entrei na cozinha, ouvi vozes de Tlics e terráqueos no aposento ao lado. Não dava para entender o que diziam, nem eu fazia questão de entender. Sentei-me à mesa da minha mãe, esperando que se acalmasse. A mesa era lisa e antiga, pesada e bem trabalhada. Meu pai a fizera para ela pouco antes de morrer. Lembrei-me de que ficava olhando enquanto ele trabalhava. Meu pai não se importava. Agora eu estava ali sentado, com saudade do meu pai. Gostaria de falar com ele. Fizera aquilo 3 vezes em sua longa vida. 3 ninhadas de ovos. 3 vezes aberto e costurado de volta. Como conseguira suportar? Como é que alguém conseguia suportar? Levantei-me, peguei o rifle no seu esconderijo e sentei-me de novo, com o rifle na mão. Precisava ser limpo, lubrificado. Tudo o que fiz foi carregá-lo. Gã! Ela fez uma série de estalidos enquanto caminhava no chão duro.
os membros tocando o piso em rápida sucessão, ondas e pequenos estalidos. Aproximou-se da mesa, levantou a parte dianteira do corpo e subiu na mesa. Às vezes se movia com tanta suavidade que parecia fluir como a água. Enroscou-se no meio da mesa e olhou para mim. Aquilo foi errado, disse baixinho. Você não devia ter visto. Não precisava ser assim. Eu sei. Chicotgif agora está sofrendo de uma doença fatal. Não vai poder criar os filhos, mas a irmã cuidará deles, e de Bran Lomas. A irmã estéril. Havia apenas uma fêmea fértil em cada ninhada. Uma só, para perpetuar a família. Aquela irmã devia a Lomas mais do que jamais poderia pagar. Ele vai sobreviver, então? Vai. Imagino se ele concordaria em passar por isso de novo. Ninguém vai lhe pedir que passe por isso de novo. Encarei aqueles olhos amarelos, imaginando o quanto eu era capaz de ver e compreender neles, e o quanto apenas imaginava. Ninguém nos pergunta, eu disse a Tigatoy. Você não me perguntou. Mal parado. E aí, pessoal? Nesse final tem a coisa do consenso, né? Bem pesado, né? Vocês vão me perguntar, né? Ou não, ou essa reprodução, uma reprodução forçada, né? Então, o Gunn começa a entender alguma coisa a partir do que ele vivenciou e a partir do que o irmão dele contou para ele sobre essa dinâmica de uma imposição, enfim, de servir como hospedeiro, né? De uma reprodução forçada. E o tema do consenso também é central lá na Xenogênese, né? Então, mais um elemento para a gente entender esse conto como um laboratório para a novela, né? Para o livro mais extenso. Antes, no conto que a gente já tinha lido, acho que na parte que a gente leu semana passada, ele comenta, né, que a mãe tinha prometido um filho para a Tigatoy, né? Que era justamente o Gunn. Então tem isso, né? Na verdade, ele já estava escolhido para passar por isso desde o nascimento. Ninguém perguntou a ele, né? E a adoção que a Tigatoy faz da família dele tem a ver com isso, né? Com prepará-lo para esse momento em que ele vai servir de hospedeiro, né? Então toda a relação de adoção, que a Tigatoy aparece como uma mãe aí, né? Essa mãe que adota o humano, que cuida dele e que trata ele de maneira especial. A gente vê um pouquinho sobre a diferença de como ela trata os irmãos e de como ela trata ele, como uma preparação para esse momento, né? Como se fosse um processo de excluir a possibilidade de que ele entendesse aquilo como uma opressão ou como uma relação não interessante para ele, né? Sim. E aí, nessa parte do conto, que é a parte final, é que vai ter essa discussão, né? Sobre consenso, né? Nas relações. Provavelmente a gente vai terminar de ler na semana que vem, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui rapidinho no nosso YouTube. Só ia destacar que a Bianca falou que está amando as fotinhas, viu, Bárbara? Então a gente consegue ver a beleza interior dos animaizinhos. E assim, se vocês não tiverem nada para comentar agora, eu ia falar de uma coisa que, na verdade, tem relação talvez mais com a primeira parte do conto que a gente deu semana passada, mas eu trouxe hoje, que é dessa influência dos Tricks na mente dos humanos, né? Que a gente viu no conto, tá, até agora, os Tricks, como eu falei no início, né? Dando esses ovos que os humanos... São os ovos estéreis, né? Então, dessas fêmeas estéreis, que os humanos sugam, né? O ovo parece meio mole, que eles bebem o conteúdo do interior e que tem um efeito psicoativo, né? A gente viu também, ele já comentando aqui nesse texto, quando a gente estava lendo, que os Tricks têm essa picada que é anestésica e também um pouco altera ali um pouco a consciência do ser humano, né? E
fiquei me perguntando qual a influência disso nessa relação com os seres humanos, dos Trix com os seres humanos, né? Você tem ali uma espécie de dependência química, né, dos humanos pelos Trix, né? E fisiológica até, porque os ovos, eles dizem que aumenta a vida do ser humano e envelhecem mais lentamente, né? Então, ligando com aquilo que eu tinha trazido antes da simbiose, né, isso seria a característica um tanto mutualística ali dessa relação entre eles, né? O ser humano vive mais tempo e se cura de doenças, parece ter uma saúde melhor nessa relação que tem com os Trix, né? Embora eles pudessem potencialmente morrer ali durante a gestação das larvas, se não fosse essa cirurgia que o Trick realiza, né? Inclusive, eles dependem do Trick nessa hora, né? Se não tiver um Trick para fazer essa cirurgia, o ser humano morre, né? Aparentemente, não dá para eles não fazerem. Mas aí tem essa influência na mente do ser humano através dos ovos e das picadas, né? E aí eu trouxe para relacionar aqui com nossa biologia não, mas a biologia do nosso mundo, essa questão do controle mental. Para quem não conhece, esse aqui é o Megamente, é um personagem de uma animação que eu adoro. Em algum momento da animação ele desenvolve um dispositivo de controle mental, mas eu só botei ele porque ele é bonitinho. Mas para falar sobre controle mental, pode um ser vivo controlar a mente de outro? Então, eu já tinha falado do cupim, como aquela associação dele com aquele protozoário flagelado influenciou em todo o desenvolvimento da sociedade, da vida dele em sociedade nos cupinzeiros, né? Então, uma influência no comportamento, mas uma influência um tanto não direta, né? Uma consequência. Poxa, Kaiser, eu estava esperando que você ia falar de parapsicologia aqui. Por quê? Sei lá, controle mental, né? Então, a gente vai falar de uma parapsicologia animal, talvez. Não sei se a gente pode classificar disso. Não, esse termo eu inventei agora. Mas a gente tem alguns animais que controlam a mente do outro, e aí eu trago essa vespinha que eu falei que eu ia trazer de volta, né? Ela é uma vespa do gênero é difícil esse nome, Hymenoipimessis, tá? E o que ela faz ela coloca justamente uma larva sobre essa aranhazinha aí. Ela voa na aranha, ela também dá uma ferroada na aranha, parecendo com os Trix, que ela anestesia a aranha não consegue fugir, não consegue reagir, e depois coloca uma larva sobre essa aranha. Essa larva seria um ectoparasita, ela fica do lado de fora da aranha, mas vai se alimentando dessa aranha no seu desenvolvimento. Então, cadê? Aqui já tem essa aranha, uma aranha do gênero Nephila, aqui o nome dele, com a larva da vespa em cima dela. E essa larva vai se alimentando da aranha enquanto se desenvolve. E ok, né? Então tem um parasitismo parecendo com esse dos Trix com os humanos, né? Mas aí tem uma coisa muito interessante de um controle mental, né? Essas aranhas, elas fazem... com esse pedaço, não sei. Mas elas fazem uma teiazinha de aranha típica, né? Como essa daqui. E quando a aranha está com a larva, quando a larva está chegando no momento em que ela vai se transformar em pupa para fazer a metamorfose dela, a aranha, ela altera o comportamento da aranha, ela controla a mente da aranha, a aranha reformula a sua teia, ela muda toda a arquitetura da teia para algo assim, uma forma bem diferente, e aí a aranha, depois de modificar a forma, ela vai para o meio da teia, nessa parte aqui, e passa a ficar parada lá, sem se mover mais, e deixa a larva terminar de comer ela, mata ela, e a larva aqui, exatamente nesse ponto, ela se transforma em pupa e faz a sua metamorfose protegida por essa estrutura que ela fez
a aranha construir para ela, né? Então, um enorme controle mental, de fato, da aranha, né? Não sei se vocês já tinham visto isso antes. E aí, como isso é feito, né? Como é que a larva consegue fazer isso? É interessante. Na verdade, essa teia diferente, a aranha faz isso naturalmente quando ela vai fazer aquela troca do exoesqueleto dela. Eu falei que os artrópodes fazem, né, essa troca do exoesqueleto para crescer. Nesse momento de troca, a aranha altera realmente a teia desse formato para esse e vem aqui para o meio para realizar a troca ali protegida, né? Essa é uma teia mais resistente do que essa aqui. E aparentemente o que a larva faz é produzir e injetar na aranha os mesmos hormônios que a aranha produz naturalmente quando está no momento de muda. E aí a aranha pensa que ela vai trocar de exoesqueleto, se prepara para isso, vai ali para o meio e a larva mata ela, né? E é muito interessante essa evolução da larva para conseguir enganar o cérebro da aranha e se beneficiar disso, né? E que aí, lendo o conto, eu fiquei me perguntando quanto que essa relação química, né, dos tricks com os seres humanos também talvez não os controlem para ser dóceis, para aceitar toda essa relação que eles têm. Aí eu trouxe alguns outros exemplos, mas não tão complexos quanto, né, eu acho, de controle mental nas relações simbióticas, né, no mundo natural. Então, a gente tem aqui essa lagarta. É uma lagarta que ela é infectada por um bacilovírus, um vírus, tá? E quando ela está infectada por esse vírus, ela também altera o comportamento dela. Em vez dela ficar escondida embaixo das folhas, ela sobe na planta para as folhas mais altas, se pendura lá, e nessa fase final já da doença, né, que é uma doença viral, ela morre pendurada, ela vai ser ressecada pelo sol e se desfazer ali, né, e as partes dessa lagarta vão cair nas folhas de baixo e ser comidas, infectar novas lagartas que estão ali embaixo, saudáveis, né? Então o vírus também altera a mente da lagarta, alterando o comportamento dela de forma a otimizar a capacidade de dispersão desse vírus. Um outro exemplo aqui é dessa formiga, que ela é infectada por um nematóide, né? Um animalzinho no microscópio. Quando ela está infectada, esse animal altera a fisiologia da formiga, o abdômen dela incha e fica vermelho, mas também altera o comportamento dela. Ela passa a andar com esse abdômen levantado, de forma a chamar a atenção dos pássaros, que pensam que aquilo é uma fruta e vão lá e comem o abdômen da formiga, né? E quando eles comem, esse nematóide passa para o pássaro, se reproduz dentro dele, sai nas fezes e cai no chão e infectam novas formigas. Então, também o parasita alterando o comportamento da aranha para conseguir completar seu ciclo de vida. Um penúltimo exemplo é desse peixe aqui, né? Um peixe infectado por um animal, né? Um apocomplexo, aliás, um protozoário, que ele vai se desenvolver dentro do peixe e altera o comportamento desse peixe e ele passa a nadar, quando ele já está bastante infectado, ele passa a nadar na superfície do mar de forma a ser uma presa mais fácil para os pássaros aquáticos que vão comer ele, também se infectar, depois vão defecar e contaminar novos peixes, né? E um último exemplo de alteração do comportamento por um parasita é na toxoplasmose. É o exemplo dos ratos que não têm medo de gatos. Então, um rato infectado com toxoplasmose, ele perde o instinto dele de fugir dos gatos, né? O toxoplasma é um parasita que ele só consegue fazer dos gatos, embora ele consiga infectar outros animais, outros mamíferos. Então, o rato, ele passa a gostar do gato. Na verdade, ele não só perde o instinto de fuga,
como tem estudos que mostram que o rato passa a apresentar uma excitação sexual na presença dos gatos, né? E aí ele quer ficar com o gato, e o gato, eventualmente, depois de brincar um pouco, come esse rato e se contamina com a toxoplasmose, né? E é interessante, tem alguns estudos já preliminares da alteração psicológica em seres humanos que contraem toxoplasmose dos gatos também, né? Então, tem uma maior incidência de esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo em pessoas que contraem a toxoplasmose. Então, uma alteração no comportamento, né, também. Então, esses exemplos aí, de fato, vários parasitas têm essa capacidade de alterar o comportamento dos seus hospedeiros, né, através de substâncias químicas que eles produzem e colocam ali no organismo do hospedeiro. É isso. Tá vendo, Bárbara? Você gosta dos seus gatos? Tô com meus gatos bem aqui em cima de mim agora. Já pensou que talvez você goste deles porque eles te transmitiram toxoplasmose? Pessoal, a gente chegou aqui 4 horas. Vamos fazer os últimos comentários aí do conto. E a Bárbara depois se anuncia a nossa convidada da semana que vem. Então, Alice, você quer fazer os comentários finais de hoje? Eu queria só chamar a atenção novamente para essa dinâmica da maternidade, como ela é transformada no conto. E aí um pequeno spoiler da parte final, né? Eu acho que a parte final mostra para a gente uma outra forma de como a maternidade pode ser força, né? A gente, no grupo que a gente discute a Octavia Butler, a gente estava lendo um capítulo desse livro aqui, da Patricia Hill Collins, O Pensamento Feminista Negro, o capítulo que ela fala sobre maternidade das mulheres negras em diáspora. Pode ser um capítulo interessante para pensar essa mudança, porque eu acho que tem esse momento central no conto, em que a maternidade é um perigo, é um problema, o que o Gunn não quer, e isso vai se transformando até o final do conto, né? Então, para quem estiver vendo, ou para quem for ver depois, se quiser dar uma olhada na Patricia Hill Collins, acho que vale a pena. É isso. Obrigada, gente. Qual o nome da obra, Alice? Pensamento Feminista Negro. Legal. Tem um capítulo lá no meinho que é só sobre maternidade. Esse livro é maravilhoso, né? Então, pessoal, na próxima semana a gente vai terminar de ler o conto. Eu agradeço aí a presença da Alice novamente. Muito obrigado pela participação, pelos comentários e indicações de leitura ótimas sempre. Obrigado, Bruno. Bárbara, na próxima semana a gente vai terminar o conto e a gente vai ter uma outra convidada, não é isso? Sim, a gente convidou para a semana que vem a Anne Angala para discutir um pouco também sobre a Octavia Butler, tá? A Anne, ela tem um blog que chama Preta Nerd Burning Hell, que é bem legal, que fala sobre conteúdo nerd, conteúdo negro, tudo mais, várias coisas, tá? E ela tem... A Alice até pode falar um pouco, né? A Anne também tem esse trabalho com ficção científica e tudo mais. Então, acho que vai ser bem legal, tá bom? Sim. E lembrando que o nosso encontro da semana que vem... Lembrando não, né? Foi a primeira vez que a gente está falando aqui. Mas o nosso encontro da semana que vem, ele vai com a nossa convidada falar um pouco mais dessa relação desse conto da Octavia Butler, que era uma escritora negra, com, então, a questão da literatura escrita por negros, né? E uma relação que esse conto tem com algumas questões históricas da escravidão de negros nos Estados Unidos, acho que no Brasil também, né? O professor Josias, que é da nossa equipe, que é o historiador aqui do grupo, vai estar semana que vem para conversar sobre isso também. E que esse encontro da próxima semana se realiza também como parte de uma comemoração
do primeiro aninho do NEAB, do IFB Recanto das Emas, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então, a gente comemora com essa discussão do nosso primeiro conto de uma escritora negra falando dessa relação com a escravidão. Vai ser ótimo, gente, não percam. Isso aí. Certo, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Foi ótimo ver os amigos aí novamente. E a gente se vê dia 17, então, próxima quarta-feira. Tchau, tchau.